Que Jesus, nessa manhã, nos envolva de paz, nos dê o esclarecimento e a consolação que cada um de nós esteja realmente a necessitar. Nós vamos falar sobre o tema Espiritismo e Magnetismo. Talvez para alguns essa nomenclatura magnetismo não seja muito corriqueira, mas nós vamos entender o seu significado ao longo da nossa palestra de hoje. Jesus, nós sabemos que ele curou a muita gente. Ele curava de uma forma extraordinária, de uma forma instantânea, tanto cegos como surdos, mudos, paralíticos, leprosos, os chamados endemoniados, que nós chamamos hoje de obsediados. Tantos que passaram pelas mãos de Jesus, ele curou, transmitindo as suas energias com um potencial incrível, fazendo com que as pessoas pudessem recuperar a sua saúde. Uma certa vez me perguntaram como a gente pode, num centro espírita, conciliar esses tratamentos que é onde se almeja alcançar uma cura de determinadas enfermidades, com a orientação que é necessária passar para as pessoas. E a nossa resposta é que se deveria fazer como Jesus fez. Todos aqueles que Jesus predispôs a ajudar, a curar, ele curou. Mas ao mesmo tempo ele transmitia as palavras de consolação, de orientação, fazendo com que não somente o corpo fosse curado, mas também a alma. Ele transmitia a palavra de orientação, mostrando às pessoas a importância para a prática do amor e da caridade. E depois ele curava os doentes, mostrando como é que se pratica essa caridade. Ele não apenas falava de caridade para as pessoas fazerem, mas ele também fazia porque sentia uma profunda tristeza com os sofrimentos, com as angústias que as pessoas carregavam dentro de si. Daí porque ele se predispunha tanto a auxiliar, curando as enfermidades, aliviando as pessoas dos seus sofrimentos, praticando ele mesmo a caridade que ele ensinava as pessoas também a praticarem. E como que Jesus fazia isso? Utilizando uma coisa que o Espiritismo chama de magnetismo. Ou seja, as energias vitais. Jesus tinha um magnetismo extraordinariamente potente, capaz de curar de maneira instantânea todos que ele quisesse curar. Utilizou de diversas técnicas para isso. Às vezes, somente a sua palavra já conseguia curar e fazer o paralítico levantar e andar. Às vezes, ele transmitia um pensamento à distância, como ele fez com a filha de Jairo. Outras vezes, ele impunha as mãos. Outras vezes, ele simplesmente dava as suas energias quando as pessoas se aproximavam e tocavam nele. Como é o caso da mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Imagine o que é, naquela época, em que a menstruação da mulher era tida como uma coisa pecaminosa, era uma coisa suja, imunda. Era uma questão religiosa. A mulher, no período menstrual, ela não podia tocar em ninguém e em nada que fosse objeto de outras pessoas. Porque as pessoas em que ela tocasse também se tornavam imundas e precisavam passar por um ritual de purificação. Da mesma maneira que a mulher naquela época, no período menstrual, ela precisava sempre passar por um ritual de purificação. Os seus objetos de uso pessoal eram todos separados, porque aqueles objetos em que ela tocasse também se tornavam impuros como ela. Esse era o pensamento da época, a menstruação era tida como uma questão religiosa. Imagine que essa mulher estava nessa situação há 12 anos. Problema de saúde grave, gravíssimo. O que é que ela fez? Ela não podia sair à rua, ela não podia tocar em ninguém. Mas ela sabia que, ao tocar em Jesus, ela podia ser curada. Mas ela tinha que ir às escondidas. Então ela foi se esgueirando, passando por entre a multidão. Imaginemos quanta gente ela não deve ter tocado. Mas ela foi se esgueirando, passando pela multidão até chegar próximo a Jesus e pensou consigo mesma: se eu tocar na veste dele, eu vou me curar. E assim ela fez. Tocou na barra das vestes de Jesus e curou-se naquele instante. O fluxo sanguíneo cessou de imediato.
Mas Jesus, ele percebeu, ele disse, quem me tocou? E um dos discípulos, mas mestre, o senhor está rodeado por uma multidão e pergunta quem lhe tocou? Porque eu senti que saíram de mim virtudes. Ele percebeu que saíram de si energias de uma forma diferente, como usualmente poderia estar ali acontecendo com ele em meio à multidão. A mulher, então, vendo que não podia mais ficar escondida, ela se revela. Fui eu, Senhor, quem lhe tocou. Ela se colocou ali à prova, porque as pessoas sabendo qual tipo de problema que ela tinha e a quantidade de gente que ela tocou, seria um enorme problema. Mas ela viu que não podia, que não conseguiria ficar às escondidas do olhar de Jesus, então ela conta a verdade. Fui eu, Senhor, quem lhe tocou. E Jesus disse, vai, você está curada, porque a tua fé te curou. Desta forma, o magnetismo de Jesus foi transmitido àquela mulher sem que ele quisesse, sem que ele pensasse sobre isso. Ela, com a sua confiança no poder curativo do Cristo, ela atrai para si as energias curativas que conseguem lhe tirar daquela situação, daquela enfermidade, de uma maneira instantânea. Era a capacidade, o potencial das energias de Jesus, potencializadas e qualificadas pela sua moral elevadíssima. O seu imenso amor pelas dores da humanidade, seu imenso amor pelo ser humano, pelo sofrimento alheio, fez com que as suas energias tivessem tal qualidade curativa. As nossas energias, de qualquer um de nós, têm um poder de cura, porque são essas energias que mantêm a nossa estabilidade física. São essas energias que conseguem manter o nosso corpo físico funcionando e que buscam mantê-lo no maior equilíbrio possível. E quando nós estamos doentes, são essas energias que buscam restabelecer novamente a nossa harmonia física dentro das nossas limitações. Apesar de que essas nossas energias, elas também adoecem. Por isso que, muitas vezes, nós não conseguimos sozinhos restabelecer a nossa saúde, porque as energias que deveriam manter a nossa estabilidade física, elas também adoeceram. E nós vamos aqui entender o que é que Jesus entendia por saúde e por doença. O que é que o Espiritismo, qual o conceito que o Espiritismo nos traz a respeito do que seja saúde e do que seja doença. Jesus, ele não somente curou, mas ele também ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Está lá em Mateus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus curou as pessoas e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo, coisa que eles faziam também largamente, sempre que surgia a necessidade e a possibilidade. Paulo, o apóstolo, também fez o mesmo. Por onde ele passava, ele utilizava daquelas energias para poder curar as pessoas, aliviando os seus sofrimentos. Uma pergunta bem básica e bem boba, para a gente poder começar a nossa reflexão a respeito do significado de saúde e de doença para o Espiritismo e para Jesus. O que é que causa uma gripe? Se a gente for perguntar a algumas pessoas, as pessoas às vezes vão dizer, causa gripe é a frieza, o tempo frio causa a gripe, poeira pode levar alguém a ficar gripado, mas se a gente for perguntar ao médico, ele vai dizer, o que causa a gripe na realidade é um vírus, é o vírus da gripe. Né? Que a gente tem que tomar a vacina todo ano, tem que renovar todo ano, porque o vírus ele é mutável, não há, infelizmente, ainda uma vacina que nos imunize da gripe, porque ele é mutável, e aí você não tem como criar uma vacina para esse tipo de problema. Mas a medicina ela vai dizer, o que causa a gripe é um vírus, o vírus da gripe. Mas foram feitas já diversas pesquisas sérias, publicadas em revistas científicas, em artigos científicos, diversas pesquisas, uma delas nos seguintes moldes. Pega uma certa quantidade de pessoas para participar da pesquisa, e nestas pessoas foi colocado uma gota
de vírus concentrado na mucosa da narina desses indivíduos, ou seja, na pele que reveste a narina, do lado de dentro da narina, uma gota de vírus concentrado. Se o vírus ele é microscópico, imaginemos que uma gota vai estar ali, uma concentração gigantesca, uma quantidade enorme de vírus. Foi colocada uma gota de vírus da gripe na narina dessas pessoas, mas apenas cerca de 12% contraíram a gripe. Imaginemos que basta uma inspiração para que uma enorme quantidade de vírus já esteja passeando por dentro do organismo dessas pessoas. Mas apenas 12% mais ou menos contraíram a gripe. Se o que causa a gripe é um vírus, o vírus está em 100% daquelas pessoas. Por que nem todas ficaram gripadas, apenas uma pequena porção? Porque o que causa a gripe, na realidade, não é apenas um vírus. É o vírus e mais alguma coisa junto. E mais alguma coisa. Não é apenas o vírus. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito sobre o que seja saúde, que é esse daí. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, a Organização Mundial de Saúde, apesar desse conceito ele ser bastante polêmico, bastante controvertido, ele é uma ideia por onde nós podemos começar. Semelhante, mais ou menos semelhante à ideia do espiritismo sobre o que seja saúde, que não é apenas o indivíduo não estar doente. Ele tem que não estar doente, mas também ele está sentindo completo bem-estar físico, mental e social. Esse conceito ele é controvertido porque raríssimas pessoas no planeta Terra têm saúde. Para sentirem-se completamente bem, fisicamente, mental e socialmente, raríssimas pessoas devem estar com saúde, então. Porque socialmente, quem de nós está realmente saudável socialmente? No meio em que a gente vive de violência nas ruas, de estresse no trânsito, de relacionamentos difíceis, complicados, a nossa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, isso já seria ausência de saúde. Não apenas uma ausência de enfermidade, mas a ausência de saúde. Mas partindo daí, o Espiritismo ele colocaria mais um elemento aí que seria o bem-estar espiritual. E a questão moral, que também teria que estar incluída aí. Moralmente, então, todos nós somos doentes. Que não somos espíritos perfeitos. Ainda pensamos, ainda sentimos, ainda temos sentimentos negativos pairando dentro de nós. Precisando de transformação. Quantas e quantas vezes a gente pensa negativamente? Significa, então, que não existe no planeta Terra um ser que seja saudável. Todos nós, em maior ou menor grau, carregamos uma doença, que pode não ser uma doença física, mas pode ser uma doença moral. Só para relembrar, sei que todo mundo já sabe disso aqui. Nós encarnados somos espírito, perispírito e corpo. O espírito que é o ser em essência, que não tem forma, que não participa do espaço nem do tempo, porque ele não é material. Também não é uma energia, porque energia é material. Ele é espírito. Não tem como nós concebermos a natureza ou imaginarmos a natureza do espírito, a sua estrutura. Não tem uma forma que a nossa mente tridimensional consiga entender, consiga captar. É simplesmente espírito, o princípio inteligente. O ser em essência que nós somos, que é vida. Ele não tem vida, ele é vida. Nós temos o perispírito, que é um ser material, porém de matéria sutil, que se liga ao espírito. E nós temos o corpo físico, que é orgânico, mais denso, que liga-se ao espírito através do perispírito. O perispírito, por ser de matéria sutil,
consegue ligar-se ao espírito e ligar-se também ao corpo físico, fazendo essa intermediação, essa ligação entre os dois, possibilitando que nós estejamos aqui encarnados. Intermediando o perispírito e o corpo físico, nós temos ainda um outro elemento que é a energia vital. Extremamente densa, quase beirando a densidade do nosso plano físico. Ela vai ligar perispírito ao corpo. Essa energia é armazenada no nosso perispírito, mas ela serve para vitalizar e dar saúde ao nosso corpo físico. Imaginando então que nós não somos apenas um aglomerado de ossos, de músculos, nós não somos apenas nervos, mas nós somos também um perispírito e um espírito. Isso tem implicância na questão da saúde? Tem, imensamente. Quando a gente fala que o que causa a gripe é um vírus, nós estamos pensando apenas em termos do corpo físico. Nós não estamos levando em conta o espírito e o perispírito. Às vezes mesmo uma questão moral pode nos levar a uma gripe. Às vezes uma questão emocional pode nos levar à gripe. Lógico, tem que ter o vírus, que é o detonador. Mas há aspectos no nosso ser que nos levam às doenças, ou que nos levam a ter saúde. Quando Jesus disse àquela mulher, a tua fé te curou, ele estava nos mostrando um princípio muito mais amplo que nos faz entender que o que causa uma gripe não é apenas um vírus. Porque se o que causa a gripe é apenas o vírus, você vai lá, mata o vírus, você restabelece a saúde. No caso daquela mulher que tinha uma enfermidade ligada à questão do fluxo sanguíneo, você combatia esta causa no corpo físico e o fluxo sanguíneo parava. Mas o que Jesus disse foi que a fé dela que curou. Curou porque a fé dela foi capaz de atrair a energia de Jesus que é curativa. Se foi a energia de Jesus que curou o fluxo sanguíneo, portanto a causa não estava apenas no corpo físico. Havia aspectos mais sutis relacionados àquele problema de saúde. Às vezes Jesus utilizava uma outra frase, vai e não peques mais, para que não aconteça algo ainda pior. Ele queria dizer que, se a causa não fosse combatida, o problema poderia retornar. O sintoma foi curado, mas que a causa precisaria ser curada também para que o problema não retornasse. E se ele disse, vai e não peques mais, a ideia de pecado, a ideia de erro, a ideia de culpa, a ideia, melhor dizendo, de acordo com o Espiritismo, a ideia de responsabilidade, se ela não deveria pecar mais, ou seja, não fazer coisas moralmente pecaminosas, o problema voltaria. O que ele queria dizer que em muitas enfermidades a causa era moral. Portanto, deveria ser combatida moralmente. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, ele já revolucionava os conceitos de uma medicina que ainda nem tinha surgido. Os conceitos atuais sobre saúde e doença da medicina são materialistas. A causa começa no corpo e termina no corpo. Daí se usa substâncias químicas compatíveis com a necessidade do corpo. Mas Jesus, desde aquela época, mostrava que as causas poderiam também ser morais ou serem energéticas. Que o indivíduo poderia ser curado com a energia, não apenas com uma substância química. E que uma causa moral deveria ser combatida se o problema tinha essa raiz, esta fonte, para que o problema não retornasse. Mostrando que espírito poderia influenciar sobre o corpo, gerando doenças, da mesma forma que o espírito, sendo a causa do problema, combatida esta causa no âmbito moral, o problema físico poderia desaparecer. Então Jesus, na realidade, ele já ampliava, mostrava um conceito muito maior
desde aquela época, a respeito de saúde e doença e de suas implicações no corpo e no espírito. No espírito, no âmbito do espírito, nós vamos ter pensamentos e sentimentos. É o espírito que pensa, é o espírito que sente. É o espírito que sente amor, que sente ódio. É o espírito que pensa, não é o cérebro. Diferentemente do que a ciência materialista diz que o pensamento é um produto do cérebro, o espiritismo diz o contrário, Jesus também afirmava. O cérebro é um produto do pensamento. O cérebro é um produto da mente e a mente reside no espírito. Portanto, o corpo, ele é efeito, ele não é causa do pensamento. É o espírito que modela, que molda o seu corpo físico de acordo com as suas necessidades. Daí porque o indivíduo nasce com uma doença congênita. Porque a criança já nasce com problema de saúde, já nasce com um corpinho defeituoso. Porque é o espírito que molda aquele corpo, fazendo com que ele possa, o corpo, ter a expressão da necessidade do espírito. Suas necessidades de aprender, suas necessidades de se corrigir, suas necessidades de executar determinada tarefa. Assim nós temos o craque da seleção Neymar. Se ele nasceu para ter uma tarefa a cumprir no meio esportivo, ele tinha que nascer e desenvolver um corpo saudável. Não poderia ser diferente. Seu espírito teria que modelar um organismo físico apto a realizar a tarefa que ele deve realizar. E assim em qualquer outra área. Então, no espírito nós temos os pensamentos e temos os sentimentos. No perispírito nós vamos ter as emoções e o reservatório, o depósito das nossas energias vitais. A emoção da alegria e da tristeza, da angústia, da ansiedade, nós vamos ter no perispírito. E no corpo físico nós temos a expressão da vontade do espírito. No corpo físico, a expressão da vontade do espírito. É através do corpo que nós expressamos a nossa vontade de espírito, porque nós somos espíritos revestidos por um perispírito e um corpo materiais. Corpo que é temporário, o espírito que é permanente, que é imortal. E aí, quantas vezes nós damos, geralmente, aliás, não muitas vezes, mas geralmente, nós damos muito mais atenção ao nosso corpo do que ao nosso espírito. Damos muito mais atenção a um corpo que vai viver, sei lá, 40, 60, 70, 80, 90 anos, e desprezamos a alma que é imortal. Alimentamos muito melhor as necessidades do corpo do que as necessidades do espírito, da prece, da renovação, da meditação, do conhecimento, porque tudo isso faz parte permanente do espírito. Os sentimentos que nós desenvolvemos de amor ao próximo, os sentimentos de caridade, de humildade, de paciência e de fraternidade, são o alimento da alma, além dos conhecimentos que nós desenvolvemos. Vão fazer parte da bagagem espiritual. Enquanto que nós damos muito mais valor e gastamos muito mais tempo para alimentar ou para dar ao corpo aquilo que lhe é necessário. Os prazeres da carne, os prazeres do corpo, os desejos alimentados pela vida material, as necessidades que o nosso corpo tem de autossustentação, que são necessários, mas que é necessário muito mais que nós demos ao espírito aquilo que é necessidade da alma que é imortal. Por que nós fazemos isso? Mesmo nós sendo espíritas, damos muito mais valor ao corpo do que ao espírito. Por quê? Porque nós não acreditamos ainda no espírito. Nós ainda não temos a certeza de que nossa vida é imortal. Nós ainda não temos certeza da reencarnação ou da existência espiritual. Por isso que nós desprezamos o nosso espírito e nós damos muito mais atenção ao que é de necessidade do corpo, porque do corpo nós temos certeza que ele existe e sabemos o que ele precisa.
Mas o espírito, nós ainda não temos essa certeza, essa convicção. Falta conhecimento, porque a fé, ela se desenvolve através do conhecimento. A fé que é racional. A fé que é como a casa construída sobre a rocha, das palavras de Jesus. Que vem a tormenta, vem a tempestade, ou seja, vem os desejos materiais, vem as dificuldades da vida, mas não derrubam essa casa. Por quê? Porque nós sabemos que somos espíritos. Mas a fé frágil é como uma casa construída sobre areia, que vem a tempestade e derruba facilmente, porque não tem uma base sólida. Daí porque, diante das necessidades do corpo, nós desprezamos o espírito. Mas quando nós desenvolvermos a convicção espírita, ou seja, fé é convicção. Você ter certeza de alguma coisa. Você ter certeza de que é um espírito. Quando nós tivermos essa certeza, a nossa vida será completamente diferente. Quando nós tivermos a convicção de que nós somos seres espirituais, temporariamente envolvidos por um corpo carnal, a nossa vida será completamente outra. Daremos ao corpo o que é de necessidade para a manutenção do corpo, mas nós daremos muito mais atenção àquilo que é de necessidade do espírito. Porque, lógico, é uma questão racional. Por que eu vou desprezar algo que é imortal para eu dar mais atenção a algo em mim que é temporário? Não tem lógica. Da mesma forma, por que nós espíritas ainda tememos a morte? Porque não acreditamos que vamos continuar vivos depois dela. Quando nós tivermos certeza de que após a morte física nós continuaremos vivos, não teremos mais medo da morte. Será simplesmente como fazer uma viagem de uma cidade para outra. Não sofreremos mais com a morte, com o desencarne dos nossos entes queridos, porque nós teremos certeza que eles continuam vivos, continuam nos amando, com os quais podemos continuar a nos corresponder através das faculdades mediúnicas, através dos momentos do sono, podemos encontrá-los, conversar, dialogar com eles. Mas por que nós temos medo da morte ainda? Por que nós ainda sofremos tanto com o desencarne de um ente querido? Porque não temos certeza que vamos continuar vivos no mundo espiritual. Mas quando tivermos essa convicção da existência, da continuação da vida após a morte, não mais teremos medo da morte. Será uma passagem feliz e tranquila para o lado de lá. Será apenas uma veste velha, rota, que nós vamos tirar, desvestir o corpo físico, para que a alma possa, para que o espírito possa ultrapassar as barreiras vibratórias que separam a matéria do mundo espiritual. E assim, não mais sofrimento com a morte, ela não mais será dolorosa, e não mais teremos medo da morte. É o mesmo caso que ocorre nós espíritas quando temos medo de espíritos. Ora, nós também somos espíritos. Por que temos medo dos espíritos? Porque nós não acreditamos que nós somos como eles. Achamos que eles são diferentes. Eles são espíritos, nós somos seres materiais. Por isso que, entendendo nessa diferença, nós os tememos. Mas quando tivermos certeza que nós somos iguais a eles, somos espíritos tanto quanto eles, não mais vamos ter medo dos espíritos. Então nós temos no espírito pensamentos e sentimentos, no perispírito temos emoções e as nossas energias vitais. E no corpo temos a expressão da vontade do espírito. E o que causa as doenças? Ou o que causa a saúde? Tudo isso junto. Nossos pensamentos e nossos sentimentos causam doenças. Pensar negativamente, pensamentos de desvalia, pensamentos de desânimo, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos que podem nos levar à impaciência, à falta de fraternidade. Pensamentos que nos fazem achar que nós somos melhores ou maiores do que as outras pessoas.
sentimentos de desamor para si mesmo, para consigo mesmo, para com os outros, pensamentos antifraternos, pensamentos de ódio, pensamentos que nos levam à raiva, pensamentos e sentimentos negativos levam à doença, assim como pensamentos e sentimentos positivos levam à saúde. No perispírito, as nossas emoções descontroladas levam à doença. Quantas pessoas hoje adoecem de depressão? Ou se não têm depressão, mas desenvolvem a angústia, desenvolvem a tristeza, desenvolvem o desânimo. São as nossas emoções desencontradas, desarmonizadas. E como é difícil para nós controlar as emoções. Porque o nosso sistema emocional, ou a área cerebral relativa às nossas emoções, é coisa muito mais recente, é coisa muito mais, aliás, antiga do que a nossa área do pensamento. Nós temos no nosso cérebro a área destinada às emoções, chamado por alguns de sistema de cérebro emocional, mas o cérebro é um só. E nós temos aqui na área frontal a região encefálica correspondente aos nossos pensamentos. O ser humano, de forma muito mais antiga, vem desenvolvendo as emoções, ou seja, o espírito. Vem desenvolvendo as emoções e, de forma muito mais recente, ele está desenvolvendo a sua razão. As emoções, elas são necessárias desde os primórdios da humanidade, onde nós precisávamos lutar a favor da nossa sobrevivência. Diante do perigo, nós precisávamos ter um sistema eficiente para lutar, para enfrentar o perigo ou para fugir dele. E nós temos isso ainda até hoje, esse nosso sistema emocional funcionando no nosso cérebro, que, aliás, o cérebro aí é apenas o transmissor de um efeito, de uma consequência que vem de mais além, que vem desde o espírito, passando pelo perispírito, chegando ao sistema nervoso no nosso organismo físico. Até hoje nós ainda temos esse sistema, porque a luta pela sobrevivência. Você passa por uma rua escura à noite, vem um indivíduo caminhando de lá para cá, sozinho em sua direção. Seu organismo lhe prepara para você enfrentar o perigo ou para você fugir daquele suposto perigo. E nisso ocorre uma produção maior de adrenalina, por exemplo, e de outros hormônios. O coração acelera, a respiração fica mais rápida, a pele fica fria, os pelos do corpo ficam eriçados, seu corpo começa a gelar, suas mãos ficam frias. Você está preparado agora para enfrentar o perigo ou para fugir dele. Isso ocorre desde os primórdios da humanidade. Só que isso ocorre de uma forma automática. Mas a nossa razão é algo que o espírito humano vem desenvolvendo há bem menos tempo. Essa área frontal, que é consequência, que vem se desenvolvendo há menos tempo do que a área responsável pelas emoções, é uma consequência do desenvolvimento da razão no espírito humano. E aí é que ocorre a grande dificuldade da gente controlar racionalmente as emoções, porque como a razão é coisa mais recente, nós ainda não aprendemos a controlar as emoções racionalmente. Elas ainda ocorrem de maneira automática. Então, se alguém pisa no nosso pé, automaticamente a nossa emoção já muda para outra. Automaticamente. Porque ainda não aprendemos a controlar racionalmente as emoções. Fazendo com que elas, automaticamente, elas sejam controladas pela nossa razão. Ainda não desenvolvemos esse sistema de maneira a contento. O que é que ocorre então? Uma grande dificuldade da gente controlar nossas emoções. A gente se impacienta com muita facilidade. A gente perde nosso controle emocional com muita facilidade. Se entristece, se angustia muito facilmente. Porque ainda não desenvolvemos esse controle racional das emoções. E isso, logicamente, vem criando enormes dificuldades para o ser humano atual. Vem criando muitas doenças, muitos processos doentios, por conta dessa nossa dificuldade de controlar nossas emoções.
quantos processos de estresse, e que geram doenças sérias. Há pesquisas hoje muito sérias nessa área, que infelizmente a medicina ainda não acoplou ao seu sistema de tratamento essas novas pesquisas, comprovando a ligação entre emoções e doenças físicas. Além de existirem as doenças propriamente psicológicas, psíquicas, e também as doenças psicossomáticas, que vamos dizer seriam doenças mistas, causa psicológica gerando sintomas físicos. E as próprias doenças físicas também, onde você encontra sintomas verdadeiramente físicos. Infelizmente, a medicina ainda não abraçou o resultado dessas novas pesquisas, mas vem se mostrando que, em muitos casos, o estresse é responsável como causa primeira de problemas cardiovasculares, problemas do fígado, problemas da tireoide, problemas gástricos, problemas de hipertensão. São diversas doenças sérias que têm como causa primeira o estresse gerado pela vida moderna. Mas nós não temos como modificar o nosso panorama da vida moderna, o panorama social, de forma rápida, em curto prazo. Não tem. Só a médio e longo prazo. Para nós reduzirmos o estresse ou os fatores estressantes que existem lá fora. Mas nós podemos já, em curto prazo, resolver o estresse desenvolvido dentro de nós. Não temos como modificar os fatores estressantes da sociedade agora, mas nós temos como aprender a conviver com esses fatores estressantes sem nos deixar estressar. Nós temos como viver sem estresse dentro de um mundo cheio de fatores estressantes. Vai depender, em boa parte, das nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Há pessoas que batalham em 2, 3 empregos, às vezes não era tão necessário assim. Apenas para ter melhores recursos, maiores recursos financeiros, quando talvez 1 ou 2 empregos já fosse o suficiente. Quais são as nossas prioridades? Então, em muitos casos, estabelecer prioridades ligadas às necessidades do espírito e não da matéria já seria um primeiro passo para conseguirmos viver sem estresse. O mundo lá fora que se acabe nos seus fatores estressantes, mas aqui dentro eu consigo manter a serenidade, consigo manter a tranquilidade. E o conhecimento do Espiritismo, o Espiritismo nos dá amplos fatores, amplos motivos para a gente poder viver sem estresse. Nós somos espíritos, então vamos dar mais atenção ao nosso espírito, ao que a gente pensa, aos nossos sentimentos. Vamos aprender a controlar mais as nossas emoções para que elas não sejam tão automáticas. Vamos estabelecer melhor as nossas prioridades, lembrando que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Mas as nossas energias vitais, elas também adoecem. E quando elas adoecem, quando elas se desarmonizam, elas também geram doenças. Porque se as nossas energias vitais, elas dão a sustentação, são o combustível para o funcionamento do nosso corpo físico, se elas estiverem doentes, nosso corpo também adoece. É como você colocar uma gasolina variada lá no reservatório do carro, no tanque. Mas se você colocar uma gasolina de boa qualidade, seu carro funciona direitinho. Mas se colocar um combustível ruim, seu carro vai dar problema. Então, se a nossa energia vital, ela nos mantém, ela busca, ela tem essa finalidade de dar sustentação, de ser o combustível para o funcionamento do nosso organismo físico, ele tem que estar saudável, esse combustível. Se ela tiver desarmonizada essas energias, elas também vão gerar doenças. E no nosso corpo físico, nós temos vários fatores que levam à doença. Nossos hábitos alimentares. Nós comemos muito, nos alimentamos pouco.
Nós damos ao nosso organismo muito mais comida do que o que ele realmente precisa, porque ainda não aprendemos a absorver dos alimentos a maior quantidade possível de energia vital. Nem sempre é só a questão das vitaminas. Se diz que nós temos que ter vitamina A em tal quantidade, vitamina B, C, aí vai de A a Z, esses elementos, essas substâncias que nós temos que absorver na nossa alimentação, que tem que ser equilibrada. Interessante porque pesquisas foram feitas com alguns povos que existem no planeta Terra. Um deles, por exemplo, que se alimentava 90% apenas à base de milho. E eles eram saudáveis. Quando foi dado a eles, nessa pesquisa, uma alimentação que nós julgamos que é uma alimentação equilibrada, eles começaram a desenvolver diabetes, hipertensão, diversas outras doenças. O organismo deles vivia muito bem, de maneira saudável, dentro de um outro padrão alimentar. Os orientais, aquelas tradições orientais, eles buscam justamente fazer isso, onde a refeição, para eles, é um ritual, onde eles buscam realmente se alimentar e não apenas comer. Porque se alimentar não é apenas colocar o alimento para o estômago, é também aprender a absorver da melhor forma possível as substâncias nutritivas desses alimentos. Mas nós comemos de pé, junto a um balcão de lanchonete. Nós comemos apressadamente, porque o horário nós temos que cumprir para trabalhar, para estudar, para diversas atividades, a nossa rotina diária. Nós comemos mal, comidas que não são saudáveis, como industrializadas, todas essas comidas processadas, cheias de substâncias químicas, de conservantes, de corantes, etc, etc. Qual é a alimentação mais saudável? Aquela que seja a mais fresca e natural possível. Essa é a mais saudável. Alguns podem pensar, é a carne que tem a maior quantidade de energia para o corpo. Não, são os vegetais. Os vegetais têm a maior quantidade de energia. Porque os animais, eles não produzem energia, os vegetais produzem energia. O boi, por exemplo, ele absorve a energia do capim que ele come. E nós comemos a carne do boi. Só que a energia que ele absorveu do capim, ele gastou parte dessa energia com sua própria manutenção. Parte dessa energia é perdida também, acaba se perdendo. Quando nós comemos a carne do boi, aí nós ainda levamos à frigideira, ou levamos à churrasqueira, e logicamente se perde ainda uma maior cota dessa energia, que vamos absorver na realidade é cerca de 10% da energia que o boi assimilou da grama. Então, na realidade, a maior cota de energia vital nós vamos encontrar nos alimentos frescos e naturais. Logicamente, eu não estou aqui dizendo para ninguém deixar de comer a carne. Cada um busca estabelecer suas prioridades e busca verificar suas necessidades. O alimentar-se de forma, comer de forma apressada, comer de mal, comer além da conta, tudo isso gera doença. Tudo isso gera predisposição para a doença. Porque nosso organismo acaba recebendo uma alimentação que não é a mais necessária para o nosso corpo. Nós acabamos tendo que comer muito, porque nós absorvemos muito pouco da energia vital que existe em cada alimento. E aí, para suprir a carência, temos que comer muito, senão nosso corpo não resiste. A questão do sono e do descanso é primordial para a nossa saúde. Existem pesquisas hoje, pesquisas científicas sérias, artigos científicos falando sobre a questão do sono. Sono insuficiente, ele gera predisposição a doenças graves, como doenças cardíacas, como diabetes, problemas da visão, podem ser gerados a partir de sono insuficiente, porque ele mexe com o nosso metabolismo, mexe com o funcionamento do nosso organismo e pode gerar doença. Mas às vezes nós chegamos em casa às 11 horas da noite, vamos dormir 1 hora da manhã, temos que acordar de madrugada.
porque é um novo dia de trabalho, de labuta. Não conseguimos dormir o suficiente, ou temos condições de dormir 8 horas diariamente, mas não conseguimos adormecer. São tantas preocupações, são tantos problemas na cabeça, que não nos deixa dormir. Aí eu costumo dizer, hora de dormir não é hora de pensar, muito menos em problema. Hora de dormir é hora de dormir. E aí, às vezes, quando a gente está muito cansado, às vezes a gente demora um pouquinho, dá aquela impaciência nas pernas, né? Perna não tem impaciência, não. Mas a gente diz assim, que dá aquela impaciência nas pernas, a gente demora um pouquinho mais a adormecer. O que é que eu faço? Eu uso uma auto-hipnose. Eu me dou uma sugestão através do pensamento para que eu durma. E aquilo me ajuda e eu durmo rapidamente. Geralmente eu tenho uma boa capacidade de dormir, eu durmo muito bem. Às vezes não a quantidade de horas necessárias, mas quando eu deito para dormir, é para dormir. Então a questão do sono e do descanso é extremamente necessário para uma vida saudável. A nossa respiração, nós respiramos muito mal. Não estou falando somente da qualidade do ar, mas também do nosso modo de respirar. Nós nascemos sabendo respirar e depois desaprendemos. Nós precisamos reaprender a respirar diafragmaticamente, não enchendo o peito como a gente geralmente faz. Porque aqui no peito nós temos a caixa torácica, o pulmão para se encher de ar ele precisa se expandir. Para frente não dá para ele se expandir muito por causa da caixa torácica, tem que se expandir para baixo. Daí precisamos aprender a respirar diafragmaticamente. Isso faz com que nós coloquemos para o nosso organismo a maior quantidade de oxigênio, que é combustível para as células, que é necessário, extremamente necessário. Nós temos muitas vezes uma respiração muito curta. E isso, logicamente, não coloca em nosso organismo a quantidade necessária de oxigênio. Precisamos também a respirar. Como também a questão dos exercícios físicos, extremamente necessário para uma vida saudável. Mas com que tempo nós vamos fazer uma caminhada? Somente caminhar ao ar livre, buscar respirar um ar um pouco menos poluído, num ambiente que seja mais natural. Nós podemos ter uma melhor respiração, desenvolver uma melhor capacidade respiratória e exercitar o nosso corpo. Nem que seja numa esteira ou numa bicicleta ergométrica dentro de casa. Não pode virar cabideiro, né, companheiro? Não pode virar cabideiro. Eu quero ver no próximo, daqui a um ano, a sua esteira está em pleno funcionamento, não virar cabide para a roupa, porque é isso que geralmente acontece. A pessoa começa, eu vou fazer exercício. Começa, daqui a um mês, a esteira ou a bicicleta ergométrica vira cabideiro. Ninguém usa mais, começa a enferrujar tudo lá. Mas se tiver força de vontade, né, perseverança, você faz os exercícios necessários. Ou então faça uma caminhada. Ou então vá para uma academia, mas é necessário exercitar o nosso corpo físico. Quando o ser humano, nos tempos remotos, vivíamos em meio à natureza, não tínhamos esse problema, porque naturalmente fazia parte da nossa rotina, caminhar, subir em árvore, correr atrás de alimento, etc., etc., fazia parte da nossa estrutura de sobrevivência. Mas hoje a gente passa a maior parte do dia ou sentado no escritório ou de pé. E isso, logicamente, prejudica muito o nosso organismo físico e gera doenças, pelo menos gera predisposição para doenças. Tira a nossa qualidade de vida, a qualidade saudável do nosso organismo físico. Então, em realidade, saúde ou doença, ele tem amplos aspectos. Espiritual, psíquica, emocional, social e física. São os aspectos que vão gerar, num todo, vão gerar a questão da nossa saúde ou da nossa doença. Voltando àquela imagem anterior, todas as questões relacionadas ao espírito, ao perispírito e ao corpo podem produzir doenças. A maioria das nossas doenças, elas nascem, no espírito. São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos negativos que vão gerar um efeito em cadeia
vão gerar nossos problemas de saúde. Mas há doenças também que começam a nível perispiritual, a nível das emoções, ou mesmo das nossas energias. Como também há problemas de saúde que tem a causa do âmbito físico. Doenças que são geradas por questões alimentares. Doenças que são geradas pela ingestão de certas substâncias químicas, como o álcool, as drogas. Doenças que são geradas pelo uso do cigarro. São doenças que têm sua origem no corpo físico. Precisamos ser tratados aí na raiz do problema. Mas há problemas, a maioria deles, que começam no âmbito do espírito. Na Revista Espírita, lá de Allan Kardec, tem uma que eu recomendo a todo mundo a ler e estudar, a coleção da Revista Espírita, porque é muito valiosa. Facilita, inclusive, o entendimento de todos os princípios espíritas. Nessa revista de fevereiro de 1867, tem uma comunicação, um artigo lá, que foi psicografado por um dos médiuns que trabalhavam na equipe de Kardec. Comunicação do espírito do Dr. Morel Lavallee. Aí apenas um pequeno trechinho que diz assim: se, pois, temos 3 princípios frente a frente, seja espírito, perispírito e corpo, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro. E seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Tudo aquilo que ocorre a nível do espírito reverbera sobre os demais, influencia sobre o espírito e o corpo. Tudo aquilo que ocorrer a nível das emoções, a nível das nossas energias vitais, vai ter a sua influência no espírito e no corpo físico. Tudo aquilo que nós fizermos, o que nos acontecer a nível físico, vai influenciar a nível do perispírito e a nível dos nossos pensamentos. Quantas vezes, por exemplo, a gente corta um dedo, é algo físico, mas isso mexe com as nossas emoções. A gente fica logo impaciente, às vezes perde até a calma, fica irritado. Se o problema de saúde for maior, isso mexe a um nível mais profundo. A gente tem dificuldades de pensar, de usar a nossa razão, que é a nível do espírito. Então, tudo que ocorre em qualquer um dos 3 níveis reflete-se positivamente ou negativamente nos outros. Daí porque pensamentos positivos vão também se refletir a nível do perispírito e do corpo, gerando saúde, gerando melhor equilíbrio no funcionamento dos dois. Olha que imagem linda. Se fosse uma mulher, eu diria que está em TPM. Mas não é. Aí nós temos um cidadão, um indivíduo extremamente com raiva. De onde começou essa raiva? Alguém talvez tenha feito algo contra ele, ele interpretou como sendo uma agressão. Aí vem os pensamentos de vingança. Fulano me fez mal, começo a pensar. Fulano me fez mal. Eu não posso deixar assim, não posso deixar barato, não vou levar desaforo para casa. Vou me vingar, esse é o pensamento. Que desenvolve os sentimentos de ódio, de raiva, que vai mexer com as emoções, ele vai ficar angustiado, pode ficar triste, depender do indivíduo, da estrutura de cada um. Ele pode ficar angustiado, pode ficar triste, pode ficar desanimado, já vai mexer com suas emoções. E com certeza isso também vai mexer com suas energias. Suas energias vitais também vão ficar desarmonizadas, vão perder a qualidade, mexidas, influenciadas por essas emoções desencontradas. E a nível físico vai ocorrer a mesma coisa. Essas energias vitais que perderam a sua qualidade primordial, influenciado por esses pensamentos, sentimentos e emoções descontrolados, negativos, essa energia vai chegar ao corpo físico, vai alimentar os órgãos físicos, uma energia desarmônica, e aí, dependendo de cada indivíduo, ele vai desenvolver uma doença. Uma doença nascida de onde? Do ódio, do pensamento de vingança, porque ele interpretou de uma maneira a agressão que talvez ele tenha recebido. Mas ele podia ter pensado diferente. Recebi uma agressão, mas vou devolver o contrário, vou devolver o perdão.
E aí, de certa forma, ele não teria esse efeito em cascata de desarmonia, mas ele manteria em equilíbrio seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas energias, seu corpo físico. Não o predispondo ao desenvolvimento de doenças. Mas nós temos também o contrário. O gesto de amor, o gesto de caridade. Você pensar o bem a respeito das outras pessoas e fazer o bem às outras pessoas também geram saúde no nosso corpo físico. São pensamentos de amor, pensamentos de fraternidade, gerando sentimentos correspondentes, que geram emoções também correspondentes, que geram emoções positivas, energia de alegria, emoções de alegria, aliás, emoções harmonizadas, que vão manter em harmonia as nossas energias vitais, que vão chegar ao nosso corpo físico com uma excelente qualidade, fazendo com que o corpo físico desenvolva ou mantenha a sua saúde, sua estabilidade, seu equilíbrio. Essas energias vitais é o magnetismo que Allan Kardec tanto falou nas suas obras. O magnetismo que nós precisamos aprender como é que funciona. E que não adianta apenas nós tratarmos o corpo físico. Já que o Espiritismo ele traz um conceito de saúde que é amplo, que entende o ser humano como um todo, espírito, perispírito e corpo físico. Então é desta maneira que nós precisamos tratar os nossos doentes. Acolhendo-os, uma palavra que Francisco tanto gosta de usar. Acolhendo aqueles que chegam à casa espírita com amor, porque essa primeira acolhida, você já está dando a ele uma energia positiva através da palavra, do gesto que acolhe. Onde ele chega a um local onde ele sabe que ele vai ser ouvido com carinho e com paciência, onde ele pode desabafar as suas angústias, as suas dores, as suas necessidades. Ele sabe que ele pode chegar ali e contar com alguém que vai lhe ajudar. Através do magnetismo, nós vamos tratar o corpo, nós vamos tratar o perispírito nas suas energias vitais. Mas nós também precisamos dar o acolhimento e dar a orientação a estas pessoas. Costumamos dizer que as pessoas que chegam à casa espírita necessitando de tratamento, a responsabilidade, diríamos que 50% é da casa espírita, mas 50% é do próprio doente. Ele precisa reavaliar as suas emoções. Ele precisa reavaliar o nível dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ele precisa pensar, refletir a respeito da sua condição moral. Qual o nível de pensamentos e sentimentos em que ele se encontra? O que é que ele costuma falar no dia a dia? Que tipo de coisas ele fala sobre as outras pessoas? Que tipo de pensamento ele tem sobre si mesmo? Que costumamos muitas vezes ter as nossas emoções em baixa, porque nós pensamos com relação a nós mesmos, muitas vezes com desprezo. Eu não valho nada, eu não sou nada. Quando na realidade nós somos filhos de Deus. Não é pouca coisa. Quando a gente diz, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, na realidade a gente está diminuindo, desvalorizando a divindade. Porque Deus é perfeito. Ele criou seres, então, extraordinários. Nós trazemos dentro de nós o potencial divino. Nós trazemos dentro de nós a capacidade da cura. Existem pesquisas hoje acompanhando muitos casos estatisticamente de doenças sérias que simplesmente desapareceram, simplesmente com o indivíduo mudando seus padrões de pensamentos, de sentimentos e de emoções. É difícil? É. No meio conturbado onde a gente está, é difícil? É. Mas é uma realidade e é uma possibilidade. Porque se nós temos a capacidade de gerar doenças, dentro de todo esse efeito cascata, de todos esses fatores que se entrelaçam gerando doenças, nós também temos a capacidade de gerar saúde.
Deus não deu ao ser humano apenas a capacidade de ser infeliz, mas deu também a possibilidade do ser humano ser feliz. Então nós temos um imenso valor dentro de nós, precisando apenas desenvolver essas possibilidades, porque elas existem. Somos filhos de Deus, herdeiros da divindade. Temos todas as possibilidades dentro de nós de redenção, de superar a nós mesmos, de sairmos da lama, do charco onde nós nos colocamos muitas vezes. E nós não vamos nos transformar dizendo, eu não valho nada, eu não sou nada. Porque nós somos o que pensamos. O pensamento, o sentimento faz parte do espírito. Se como espíritos nós achamos que não valemos nada, que não temos capacidade alguma, nós vamos ser assim. Não vamos conseguir nos transformar. Precisamos aprender a dizer a nós mesmos, eu sou capaz, eu posso, eu não sou perfeito, mas eu tenho capacidades dentro de mim já desenvolvidas. E temos possibilidades dentro de nós que nós temos condições de desenvolver e fazer desabrochar, porque o ser humano ele tem que caminhar rumo ao infinito, rumo à perfeição que um dia nós alcançaremos. Vai ser mais rápido ou mais lento a depender do nosso esforço, da nossa força de vontade, da nossa perseverança, ou do quanto nós nos empenhemos para essa autotransformação, em busca da saúde, uma vida saudável, que vai começar dentro de nós mesmos, para depois se exteriorizar para o meio social, para o meio lá fora, para que nós tenhamos uma sociedade também saudável. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz e muita luz para todos. Vamos então, convidamos a todos para que a gente faça a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de amor e de paz, como é bom, Senhor, estarmos aqui juntos. Em meio a pessoas fraternas, num ambiente de alegria, de calma e de paz. E que nós buscamos, Senhor Jesus, fazer com que esse ambiente externo de paz também seja paz dentro de cada um de nós. Nossos pensamentos conturbados, de angústia, de tristeza, possam ser transformados em pensamentos de alegria, em pensamentos de saúde e de paz. Senhor Jesus, Mestre amado, dai-nos a convicção, Senhor, de que nós somos seres feitos de luz. Somos espíritos, não apenas um corpo de carne. E graças a Deus, nós somos criaturas que caminhamos rumo à eternidade, buscando crescer cada vez mais, aprendendo a arte do amor, a arte da caridade, a arte da fraternidade, rumo à felicidade que todos nós desejamos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas orientações extraordinárias da doutrina espírita, pelas orientações que Jesus nos deixou, que atravessou os séculos para continuar iluminando a toda a humanidade. Conhecimentos estes que precisam, Senhor, calar fundo nas nossas mentes e nos nossos corações, para chegando aí, poder transformar o nosso íntimo, para que ele possa irradiar luz, irradiar amor, para todas as pessoas que se encontram ao nosso redor, com quem nos encontremos em qualquer lugar. Abençoa, Jesus, os nossos lares. Abençoa aqueles que não têm um lar. Abençoa o alimento de cada dia que o Senhor nos deu. Abençoa também aqueles que não têm o alimento para o corpo. Aqueles que não tiveram a nossa possibilidade de conhecer a doutrina espírita e o Evangelho, para buscar assim o alimento também da alma. Abençoa, Jesus, a toda a humanidade, pelo lar que o Senhor nos deu, e abençoa aqueles que não têm lar, que vivem nas ruas, embaixo das pontes, em busca de qualquer lugar que sirva de abrigo para as intempéries, para as violências,
para as dificuldades da vida. Abençoa, Jesus, a todos os seres do mundo físico e do mundo espiritual, envolvendo todo o planeta Terra com a luz do teu amor infinito. Que este amor penetre nos nossos corações, nos espíritos, gerando a paz, gerando o amor em toda a humanidade. Deus nos abençoe sempre.